paz do Senhor, escute e seja abençoado por este maravilhoso livro. Livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim, capítulo 1. Será que posso conhecê-lo de verdade? Faltavam 3 dias para o Natal de 1973. O sol começava a nascer naquela manhã fria e nevoenta de Toronto. De repente, ele chegou. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Sua presença era tão real para mim naquela manhã quanto o livro que você tem agora nas mãos. Nas 8 horas que se seguiam, eu tive uma experiência incrível com o Espírito Santo. Ela mudou o curso da minha vida. Lágrimas de assombro e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri as escrituras, e ele foi dando as respostas às minhas perguntas. Meu quarto parecia ter subido para o hemisfério dos céus, e eu queria ficar ali para sempre. Tinha acabado de fazer 21 anos, e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que já havia recebido. Meus pais se achavam bem perto, no fim do corredor. Eles jamais poderiam compreender o que estava acontecendo com o seu Benny. De fato, se soubessem o que ocorria comigo, essa seria a gota d'água que faltava para acabar definitivamente com o que restava da harmonia em nossa família. Durante quase 2 anos, desde o dia em que entreguei minha vida a Jesus, não houve mais praticamente comunicação entre eu e meus pais. Uma situação medonha. Como filho de um imigrante israelita, eu havia humilhado a família ao quebrar a tradição. Coisa alguma em minha vida tivera um efeito tão devastador assim. Em meu quarto, porém, tudo era alegria pura, algo indizível, cheio de glória. Se alguém me dissesse apenas 48 horas antes o que me esperava, eu sem dúvida responderia: isso está fora de cogitação. Mas desde o momento em que o Espírito Santo se tornou vivo em minha vida, ele deixou de ser apenas uma terceira pessoa distante da Trindade. Era agora real, tinha uma personalidade. Eu quero então compartilhá-lo neste momento com você. Meu amigo, se você está preparado para começar uma relação pessoal com o Espírito Santo, o que vai superar tudo o que jamais sonhou, continue lendo. Caso contrário, recomendo que feche este livro para sempre. É isso mesmo. Feche o livro, por favor. O que pretendo dizer-lhe irá transformar a sua vida espiritual. De repente vai acontecer com você. Pode ser enquanto esteja lendo, talvez ao orar ou quando estiver a caminho do trabalho. O Espírito Santo irá responder ao seu convite. Ele vai tornar-se o seu amigo mais íntimo, o seu guia, seu consolador, seu companheiro de vida. Quando você e ele se encontrarem, você dirá: Benny, quero contar o que o Espírito Santo tem feito em minha vida. Revelado o poder de Deus, uma noite curta em Pittsburgh. Meu amigo Jim Pointer me pediu para acompanhá-lo numa viagem de ônibus fretado até a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Conhecera Jim, um ministro da Igreja Metodista Livre, na congregação que eu frequentava. O grupo se dirigia para uma reunião de uma evangelista que fazia curas, Catherine Kuhlman. Para ser sincero, eu sabia bem pouco sobre o ministério da senhora Kuhlman. Tinha assistido a uma entrevista que dera na televisão e ficara desiludido. Achei que falava de um modo engraçado e parecia meio estranha. Não esperava, portanto, muito dela. Mas Jim era meu amigo e não queria decepcioná-lo.
No ônibus, eu disse: Jim, você não sabe como foi difícil convencer meu pai a me deixar fazer esta viagem. Depois da minha conversão, meus pais fizeram todo o possível para me impedir de comparecer à igreja. E agora, ao falar da ida a Pittsburgh, eles acharam um absurdo, mas finalmente me deram sua permissão, relutantes. Partimos de Toronto na metade da manhã de quinta-feira. O percurso, que deveria durar 7 horas, foi prolongado por causa de uma tempestade de neve. Só chegamos ao hotel cerca de 1 hora da madrugada. Jim então me disse: Benny, temos de levantar às 5 horas. 5 da manhã? Eu perguntei. Mas por quê? Ele respondeu que teríamos de estar na porta do prédio da reunião às 6 horas para conseguir entrar. Eu não podia crer em meus ouvidos. Quem jamais ouviu falar de ficar exposto ao ar gelado antes do sol nascer para ir à igreja? Jim afirmou, porém, que era exatamente isso que precisávamos fazer. O frio cortava a pele. Levantei-me às 5 e coloquei todos os agasalhos que pude encontrar. Botas, luvas, tudo, enfim. Eu parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh, enquanto ainda estava escuro. Mas o que me chocou foi verificar que centenas de pessoas haviam chegado antes de nós, e as portas só se abriram dentro de 2 horas. O fato de ser pequeno tinha suas vantagens. Eu comecei a me esguiar entre as pessoas, chegando cada vez mais perto das portas e arrastando Jim comigo. Havia até pessoas dormindo nos degraus da frente. Uma mulher me disse: eles passaram a noite aqui. Todas as semanas é a mesma coisa. Enquanto permanecia ali, esperando, comecei de repente a sentir uma vibração, como se alguém tivesse agarrado meu corpo e começasse a sacudi-lo. Pensei por um momento que o ar me tivesse feito mal, mas estava vestido com roupas quentes e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável, não obstante, tomou conta de mim. Nada parecido acontecera comigo antes, e não parou. Eu fiquei envergonhado demais para contar ao Jim, mas podia sentir meus olhos chocalhando, sentia meus joelhos e minha boca tremerem. O que está acontecendo comigo? Pensei. Será o poder de Deus? Eu não conseguia entender. Correndo pela igreja. A essa altura, as portas iam ser abertas e a multidão começou a empurrar de tal forma que eu mal podia mover-me, mas a vibração em meu corpo, mesmo assim, não cessou. Jim disse: Benny, quando as portas abrirem, corra o mais depressa possível. Por que? Perguntei. Se não fizer isso, eles vão esmagá-lo. Ele já estivera ali antes e sabia o que esperar.